الحمد لله رب العالمين يا ربي، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Depois de louvarmos Allah subhanahu wa ta'ala, Senhor dos mundos, e testemunharmos que ninguém merece ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala, único que não tem parceiro, e testemunharmos que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é seu servo e mensageiro. Paz e bênçãos de Allah esteja sobre ele, sua família e seus companheiros, e aqueles que aceitarem orientação dos mensageiros até no dia da ressurreição. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que nos concentrou nesta casa sagrada com o objetivo de adorarmos a Ele, isto é, recordarmos os versículos de Allah subhanahu wa ta'ala e as tradições do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com esse objetivo, para que Ele volte a nos juntar no dia de Qiyamah, na companhia do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi jannatihi, no paraíso dele. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. E Allah subhanahu wa ta'ala é o responsável disso e é a pessoa que consegue fazer tudo isso. Meus irmãos, estamos no fim, a última dezena, posso dizer, de Ramadã. O mês em que Allah subhanahu wa ta'ala deu bênção a este ummah. Awwaluhu rahma, a primeira dezena. Existe a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala, wa awsatuhum al-maghfira, e a dezena que está no meio, a segunda dezena, al-maghfira, significa Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os seus servos. Wa akhiruhum, e a última dezena, al-utqu min an-nar, Allah subhanahu wa ta'ala liberta as pessoas do fogo infernal. Portanto, durante todo o mês está cheio de bênção de Allah subhanahu wa ta'ala. A primeira dezena é bênção, e Allah subhanahu wa ta'ala diz: wa rahmati wasa'at kulla shay'in, a minha bênção abrange para cada coisa. Sa'aktubuha lilladhina amanu wa kanu yattaqun. E esta bênção Allah subhanahu wa ta'ala vai dar àqueles crentes, wa kanu yattaqun, e eles são tementes, temem a Allah subhanahu wa ta'ala. É por isso Allah subhanahu wa ta'ala mencionou neste versículo que fala de jejum acerca destas duas coisas. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ó vós crentes, vocês foram obrigados a jejuar, segundo como foram obrigados vossos antepassados, la'allakum tattaqun, com o objetivo de vocês atingir grau mais superior, que é taqwa. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, a bênção dele é
abrangente. Mas, lilladhina amanu, para aqueles que creem, wa kanu yattaqun, e eles são tementes. A nossa conversa de hoje, falaremos acerca da oferta que o Ramadã nos trouxe. Afinal, qual é a oferta que o Ramadã trouxe para nós? Um hóspede, quando aparece com uma coisa qualquer. E o Ramadã, quando apareceu, chegou de nós e levou consigo para nos oferecer algo. E este algo é muito preponderante para nós. É dessa coisa que nós vamos falar hoje. A oferta que o Ramadã trouxe para nós. Qual é essa oferta? Oferta que o Ramadã trouxe para nós é o Corão, é o Alcorão. E a nossa conversa de hoje vamos basear, portanto, acerca do Corão. Ma huwa al-Corão? Corão é o quê? Os alimos falaram de que Al-Qur'an Kitabullah al-Mu'jiza. Qur'an é um livro de Allah subhanahu wa ta'ala, mu'jiza, cheio de milagre. Kitabullah Mu'jiza. Qur'an é o livro de Allah subhanahu wa ta'ala milagroso. Al-Munazzal ala Rasulillah. Este livro foi revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Manqul bit-Tawatir, foi recebido vulgarmente. Al-Muta'abbadu bitilawatihi, a sua recitação constitui uma adoração. Em poucas palavras, este é que é o Corão, Kitabullah al-Mu'jiza, o livro de Allah subhanahu wa ta'ala milagroso. Al-Munazzal ala Rasulillah, este livro foi revelado para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Manqul bit-Tawatir, este Corão foi recebido vulgarmente em vários caminhos. Al-Muta'abbadu bitilawatihi, a sua recitação constitui uma adoração. O que é isso de dizer que Al-Qur'an huwa kalamullah al-mu'jiza? Palavras de Allah subhanahu wa ta'ala milagrosa. O que é isso de mu'jiza? O que significa milagre? Existem certas coisas, três coisas próximas, semelhantes, mas que não são o mesmo. Mu'jiza é algo praticado por um profeta. Mu'jiza é algo que acontece no seio de uma sociedade anormal. Uma coisa que não é possível o ser humano fazer. Então é milagre quando é feito aquela coisa. E Allah subhanahu wa ta'ala ayyada rasulahu, Allah subhanahu wa ta'ala ajudava os seus mensageiros de que al-mu'jizatu, com milagres. Milagres que as pessoas admiravam. Wal-ayat al-zahira, e versículos claros. Allah subhanahu wa ta'ala, quando mandava os mensageiros, ajudava aqueles mensageiros com milagres. Milagre é o quê? Como acabamos de falar, é um assunto, é uma coisa que acontece no seio da sociedade em que muita gente admira. Não é possível ser feito aquela coisa com um ser humano. Então,
Allah subhanahu wa ta'ala ajudava os mensageiros através dessas coisas. Se este assunto ser feito com um mensageiro, é chamado ma'juza. Se este assunto é feito com uma pessoa que não é muçulmano, é chamado istidraj. Se esta coisa está sendo feito com uma pessoa, um sheikh ou um crente que adora Allah subhanahu wa ta'ala devidamente, é chamado karama. Portanto, são três coisas semelhantes, mas não são mesmas coisas. Quando é praticado algo com o profeta, é ma'juza. Quando é praticado com um kafir qualquer, um feiticeiro qualquer, aquilo é chamado istidraj. E aquela coisa, quando é feito com um crente, é chamado karama. Então vamos iniciar aqui com al-mu'jiza. Mu'jiza é algo feito por quê? Por profetas. Allah subhanahu wa ta'ala ajudava os profetas através de mu'jiza, milagres deslumbrantes. Ayat al-Dhahira, versículos claros. Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala, no tempo de Musa, quando mandou Musa alayhi salatu wassalam, este tempo as pessoas admiravam tanto feitiço. Dava importância. As pessoas admiravam os feiticeiros. Então Allah, quando mandou Nabiullah Musa, deu ma'juza, mas aquela ma'juza, aquele milagre que ele deu, foi acima de tudo, acima daquele feitiço que eles faziam. Mas isso não foi feitiço, foi milagre de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando ele foi ter com Firaun perguntou: o que é que você nos trouxe? Você tem ma'juza? Os mensageiros passados sempre trouxeram ma'juza. E o que é que você nos trouxe a Musa? Para você rendificar como um profeta. Qual é a ma'juza? Allah subhanahu wa ta'ala, quando dava profecia a Nabiullah Musa, o Musa levava a bengala dele. E Allah subhanahu wa ta'ala perguntou: وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى. O que é que você leva na tua mão direita, ô Musa? قال هي عصاي. Esta é a minha bengala. أتوكأ عليها, ajuda-me a andar. وأغش بها على غنمي, e também posso partir aqueles ramos das árvores para dar de comer os meus animais. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبٌ أُخْرَى, e ajuda-me com outros trabalhos. E Allah disse: أَلْقِهَا يَا مُوسَى, deita essa bengala para baixo. Quando ele deitou aquela bengala tornou فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى, é uma cobra que está a se movimentar. Musa quis fugir da própria bengala, que tornou o quê? Cobra. قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى. Leva, ó Musa, a bengala, a gente vai transformar como estava primeiramente, como bengala. Então quando ele pegou assim, é uma bengala, ela foi dito para levar a mão, meter aqui no sovaco. Quando tirou, aquela mão estava a brilhar. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse: estes são milagres
para o Firaúna. Quando chegar lá, se te perguntar o Firaúna milagre, então apresenta. Este foi o milagre de Nabiullah Musa. Apareceu um profeta chamado Salih. O Salih também, quando chamou a sua gente para adorar Allah subhanahu wa ta'ala único, elas também perguntaram de Ma'bijuza: você tem milagre? Nós queremos. Estás a ver ali naquela montanha? Em frente deles havia uma montanha. Nós queremos sair, aparecer um camelo em cima daquela montanha. Se você é profeta de Allah, disse: eu não tenho possibilidade de fazer isso, mas vou pedir a Allah. Allah, se Ele quiser, fará isso que vocês estão a pedir. Nabiullah Salih fez raka'atayn, 2 rakat. Ali no Sijda, pediu Allah subhanahu wa ta'ala para acontecer aquilo que eles estão a pedir. E logo quando levantou, as pessoas viram um camelo em cima de uma montanha. Disseram: você não pode nos adrabar. Aquele camelo deve vir aqui e nos beneficiar. Não é camelo só aparecer, camelo depois de desaparecer, não. Ele deve vir aqui e nos beneficiar. Aquele camelo desceu da montanha até na povoação. Qual é o trabalho de camelo? Aquele camelo passava de manhã cada casa, parava e as pessoas tiravam leite, que chega para consumir aquela família. Ia a outra casa, até acabava em redor todas as casas daquela gente. Isto aconteceu muito tempo. Camelo pedido por quem? Por Nabiullah Salih como Ma'juza. Então, mas Allah subhanahu wa ta'ala tinha dito para o Salih, diz para essa gente: eles costumam catar água naquele poço. Então, quando chega quinta-feira, ninguém pode ir catar a água. É o dia do camelo, o camelo vai beber aquela água. Quinta-feira não pode ir catar água. Isso foi a condição de Allah subhanahu wa ta'ala para aquela gente. Wallahi, continuaram quinta-feira, ninguém ia catar água. Camelo ia ali, bebia água. Ele só bebia água uma vez por semana. O kafri daquela gente, a pessoa que era tão renitente e não queria saber de Allah, e não queria saber do mensageiro, e sempre desmentia, e mesmo quando apareceu esse milagre, aquele homem um dia disse: sabem o que é que eu vou fazer? Eu vou degolar este camelo. Vou degolar, e aquilo que tira leite, vou guardar na minha casa. Quem quer leite, vir na minha casa pedir. O Alcorão falou um pouco dessa passagem. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Desmentiram Nabiullah Salih, fakadhabuhu, eles disseram: você não é nada, e este camelo a gente vai degolar, e aquilo que tira leite vou guardar na minha casa, quem quiser vir pedir leite lá em casa. Fa'aqaruha, fakadhabuhu, desmentiram o profeta. Fa'aqaruha, ay fadhabahuha, degolaram o camelo. Procuraram aquilo que tira leite. Aquilo foi milagre de Allah.
ele tornou como um camelo qualquer, já aquilo que terá leite não existe. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه. E Allah subhanahu wa ta'ala deu castigo àquela gente. Por quê? ولا يخاف عقباها. Eles não recearam a finalidade daquele assunto. Então este foi milagre, um dos milagres de um profeta, Nabiullah Salih. Isa alayhi salatu wassalam, que nós chamamos Jesus. Isa, Nabiullah Isa também tinha milagre. Ele conseguia curar o cego, e a pessoa que, o mudo, também conseguia curar esse tipo de gente. E ele dizia às pessoas o que eles comeram, o que eles guardaram lá nas casas. وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Também ele conseguia, portanto, dar a vida ao morto, a pessoa que morreu, بِإِذْنِ اللَّهِ, com a permissão de quem? De Allah subhanahu wa ta'ala. Levanta com a ordem de Allah. Aquela pessoa que morreu ressuscitava os mortos com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Este foi milagre. Ele, quando veio aquele tempo onde as pessoas já estavam abalizadas na medicina. As pessoas aprendiam a medicina, aqueles que curavam as pessoas consideravam mais e admiravam mais. Então Allah subhanahu wa ta'ala, quando mandou Nabiullah Isa, deu milagre acima daquilo que as pessoas admiram. Se as pessoas curavam as pessoas através da medicina, então o que? Ele já conseguia ressuscitar não só, quer dizer, um doente, ou um cego, ou um mudo, mas um morto também ressuscitava. Foi milagre de Allah subhanahu wa ta'ala para sua gente. Depois veio o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chegou aonde? Ela foi nascido em Meca, com aquela comunidade quraishita. Os Quraish, os árabes, é admirado a língua árabe mundialmente como uma língua fasaha, uma língua com a influência na fala, uma língua, quer dizer, até todo mundo, as pessoas falam de que os melhores poetas são os árabes. Os melhores poetas do mundo são árabes, e eles faziam competição anualmente. Havia um mês que eles concentravam, portanto, pessoas que vinham de Medina, outro Libanão, outro aonde. Muitos árabes encontravam-se em Meca para fazer o quê? Cada um tirava a poesia, e depois, ultimamente, aparecia um que podia ser vitorioso. Antes do profeta Muhammad, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando começou a receber o wahy, fizeram este encontro. E o profeta disse: hoje também vou pedir a eles também para eu também competir. Apareceram poetas de Bahrein, poetas não sei de onde, vários árabes, vários países árabes, a lançar poesia ali. Depois o profeta chegou, falou para os organizadores: eu também quero participar, posso? Então disseram: sim, pode. O profeta entrou somente com uma sura, portanto, muito pequena. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Você não imagina isto? Quem pode valorizar muito ou quem pode admirar são aqueles que percebem a língua árabe,
e os próprios árabes. Quando o profeta recitou essa sura, Inna a'tainaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar. Nós demos a você Kawthar. Kawthar significa, atrás de Muhammad vão aparecer muitos alimos, conhecedores. Fasalli li rabbika, reza em nome do teu Senhor. Wanhar, e também degola o animal com o nome do teu Senhor. Inna shani'aka, aquele que está contra de ti, aquele que te odeia, huwa al-abtar, ele é que é abtar. Abtar é um cabrito que não tem cauda. Então, significa, Abu Jahl dizia, Muhammad, ele vai terminar agora porque as pessoas vão esquecer dele. Ele não tem filhos, todos os filhos já estão a morrer, somente do sexo feminino é que estão a permanecer. Então, os rapazes é que dão continuidade com a geração do pai. Então, se ele não tem, então ele é abtar. Então Allah subhanahu wa ta'ala é quando disse Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka, aquele que está contra, aquele que te odeia, huwa al-abtar, ele é que é abtar. O profeta trouxe essa sura, saiu um poeta que vinha não sei de onde. O profeta logo quando terminou aquele versículo, ele também juntou e disse wa hadha laysa kalam al-bashar. Você está a ver, né? Tudo está a terminar com Ra. Inna a'tainaka fasalli li rabbika inna shani'aka huwal. Então esse homem disse wa hadha laysa kalam al-bashar. Isso que eu estou a ouvir não são palavras humanas, não é palavra de uma pessoa. Significa, são palavras de Deus. Não é fácil essa pessoa, quer dizer, planear e construir essas palavras da forma como ele construiu. Não é fácil. Então, wa hadha laysa kalam al-bashar. Essas não são palavras humanas. Estamos a falar de quê? Estamos a falar de mi'juza. O Alcorão, falamos de Kitabullahi al-Mu'jiza, é o livro de Allah subhanahu wa ta'ala milagroso. Fihi khabaru ma qablana wa khabaru ma ba'dana. Dentro do Alcorão existe a informação antes da nossa era, wa khabaru ma ba'dana, e existem informações depois de nós. Lá à frente o que vai acontecer? Tudo aparece ali. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as pessoas de Meca, havia uma guerra que aconteceu lá nos Países Baixos. Adoradores do fogo e os cristãos lutaram. Quando lutaram, foram derrotados os adeptos do livro, os cristãos. A informação quando chegou em Meca, ali em Meca também as pessoas estão divididas em duas coisas. Há pessoas que adoram ídolos e as pessoas que Ahl Kitab, que são muçulmanos, são adeptos do livro. Lá quando lutaram entre aqueles adoradores do fogo e os cristãos que são adeptos do livro, foram derrotados quem? Foram derrotados esses adeptos do livro, os cristãos. Quem venceu? Venceram aquele adorador do fogo. Então a informação quando chegou em Meca, os quraishitas que adoram ídolos começaram a gozar. Os muçulmanos disseram: ei, vossos companheiros adeptos do livro, como vocês foram varridos lá, este é um sinal de que nós também vamos vos varrer. Quer dizer, meu irmão, essa passagem
faz-me recordar a pergunta de um jovem. Quando perguntou-me: estás a acompanhar o que está a acontecer no mundo? Eu disse sim. Como que? Disse as guerras. Eu disse sim, estou a acompanhar. Então nós muçulmanos vamos a favor de quem? Está ali americanos e judeus junto a lutar contra Irão. Então nós o que é que podemos, onde nós podemos apoiar? Nós vamos apoiar os americanos e judeus ou vamos apoiar os iranianos? Está a ver essa pergunta, né? Eu disse não, nós temos que apoiar os adeptos do livro como nós, que são iranianos. Por quê? Eu recordei dessa passagem, quando lutaram adoradores do fogo e adeptos do livro que são cristãos, e a informação chegou aonde? Chegou em Meca. E esses Quraishitas começaram a gozar os muçulmanos. Allah subhanahu wa ta'ala revelou um versículo dizendo: Ghulibatir Rum fi adnil ardi. Os romanos, adeptos do livro, lá nos Países Baixos, foram derrotados. Mas saibam, depois de eles serem derrotados, eles também vão derrotar aqueles fi bid'i sinina, no período de poucos anos. Allah, quando foram gozados a quem? Os muçulmanos em Meca. O Alcorão já revelou de que vocês devem pacientar. Aqueles que lutaram, os adeptos do livro, depois perderam, esses adeptos do livro também vão ganhar. Haverá uma guerra, cuja essa guerra, os adeptos do livro vão ganhar. Está a ver essa sura? Ghulibatir Rum. Estava a referir aquela guerra, portanto, de quê? Dos adeptos de livros e adoradores de fogo. E o Alcorão diz assim: Fi bid'i sinina. Sabe o que é bid'i? Bid'i é a contagem que não ultrapassa 10. Depois de 7 anos ou 9 anos, isto vai acontecer. Depois o Alcorão terminou o versículo dizendo: Wa yawma idhi yafrahul mu'minin binasrillah. Wa yawma idhin, e este dia, yafrahul mu'minun, os crentes estarão alegres, vão se alegrar, vão ficar mais contentes. Na verdade, depois de 7 anos ou depois de 9 anos, não ultrapassou 10 anos, aquela gente, o adorador do fogo e os adeptos do livro, os cristãos, estavam a lutar. Lutaram e ganharam adeptos do livro. O Alcorão, segundo como tinha dito, o mesmo dia, yafrahul mu'minun, os crentes vão ficar satisfeitos. Também aconteceu o mesmo dia, o dia de Badri. Coincidiu o mesmo dia. Ali estava a lutar adeptos do livro e adorador do fogo, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava a lutar aqui com os Quraishitas. Ghazwat Badri, que aconteceu o mês de Ramadã também. 1000 contra 300. E Allah subhanahu wa ta'ala, como falamos de que o Alcorão é milagre, Allah subhanahu wa ta'ala tinha falado para o profeta Muhammad: vai lutar com essa gente e você vai ganhar. Você não pode ver aquele número ser portanto, mais coisa, superior de que vocês, 1000 a 300, vocês vão ganhar. Entrem na batalha. E os muçulmanos ganharam. Portanto, esse versículo diz: wa yawma idhin yafrahul mu'minun. O Alcorão já falou de que isto vai acontecer, e na verdade aconteceu. Os adoradores de fogo foram vencidos, adeptos de livros ganharam, e em Medina, quando se encontraram o profeta Muhammad junto com os Kafri, também, alhamdulillah, os muçulmanos ganharam. E ficou claro aquilo que o Alcorão falou: wa yawma idhin, e este dia, yafrahul mu'minun, os crentes ficarão alegres.
Ma'jizat al-Quran. É por isso a gente falou Kitabullah al-Mu'jiza al-Munazzal ala Rasulillah. Foi revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falávamos de que se a pessoa que está a fazer este milagre é profeta, é chamado ma'juza, milagre. Mas se a pessoa não é muçulmano, é um kafir qualquer. Costuma aparecer aquele que é chamado que Ningori, né? Ningori. Mas outros que está a fazer problema lá em Nampula, parece que vocês acompanharam nas mídias. Uma senhora aí foi feita muita coisa. Essa senhora. Por quê? Porque ela faz negócio, não sei o que. E as pessoas chamaram o Ningori. Ele é feiticeira porque está a apanhar muito dinheiro. Porque ela anda a voar, não sei o que, nos aviões, não sei o que. Está a fazer negócio. Então apareceram essas coisas. Então uma pessoa que não é muçulmano, um kafir qualquer, se fazer uma coisa milagrosa, aquilo não se chama ma'juza, é chamado istidraj. Istidraj é degradar. Você está a ver uma escada? Se você subir, você está a subir as escadas, mas se você está a descer, você está a degradar, não é? Você está a descer. Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. A gente vai degradar essa gente. E se você ouvir que ele está a cair nas escadas, está a degradar, significa vai aonde? No inferno. Recordo em 1989 veio um Ningori. Então, ele começou a fazer coisas ali em Paquite, muita coisa. Não sei o que. Então trazia, por exemplo, o bambu. Partia no meio e depois fazia assim e dizia: tira lá. E as pessoas não conseguiam tirar aquilo. Eu saí para casa, um senhor aí para... Está a acabar toda a gente. Ninguém consegue tirar aquele bambu. Meu pai disse: vai lá tirar. Eu disse: como é que vou tirar? Disse: vai recitar esse versículo: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Vai. Eu disse: eu quero também tentar tirar essa coisa do bambu. Recitei aquele versículo: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Eu antes quero fazer assim, aquilo saiu. Os companheiros de Ningori começaram: esse Sheitani. Está a ver, né? Por quê? Porque já estava a perder a fama dele de que ninguém consegue tirar aquilo. Alcorão é milagre. E este versículo pode derrotar qualquer feiticeiro. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. É um versículo que você elimina os feiticeiros. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Esse versículo também, se você recitar isso, Surat al-Fatiha, depois recita esse versículo, dorme em casa, nem feiticeiro, nem tocomese. Estamos juntos? Al-Quran, Kitabullah al-Mu'jiza. A gente estava a dizer se essa coisa anormal, se ser feito para um profeta, com um profeta, é ma'juza. Se ser feito com um feiticeiro qualquer, essa chama-se o quê? Istidraj. E se ser feito com uma pessoa salih, por exemplo, essa pessoa é um cumpridor, um alimo, ou cumpre com as orientações de Allah, mas ele fez uma coisa milagrosa. Aquilo não se chama milagre, é chamado o quê? Karama. É chamado karama. Como fez Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab
tinha mandado um exército aonde? Naqueles países, Síria. Ele estava onde? Em Medina. Aquele exército estava a caminhar, queria passar atrás de uma montanha. E atrás de uma montanha havia inimigos. Tomaram a emboscada para atacar, aqueles arqueiros para atacar os sahabas. Está a passar aonde? Atrás de uma montanha. Umar está em Medina, está a fazer khutbah Yawmul Jum'ah. Estamos juntos? Umar está onde? Em Medina. Eu pergunto porque vocês não, talvez vocês estão a dormir. Eu estou a falar sozinho. É por isso, às vezes eu faço uma pergunta para vocês. Umar está onde? Está a fazer o quê? Está a fazer o khutbah, está no mimbar. Umar, as pessoas ouviram ele a deixar o tema que ele estava a falar, e está a falar com uma pessoa que está longe. Ele diz: Ya Saria, Jabalil Jabali, oh Saria, cuidado na montanha, cuidado na montanha. Depois voltou para aquele tema. Por exemplo, uma pessoa está a falar de Salah, para as pessoas, mobilizar as pessoas, fazer recordar as pessoas para fazer Salah, não sei, essas coisas todas. Mas depois ele deixou de falar aquilo e ele disse: Ya Saria, oh Saria. Saria foi comandante daquele grupo, Amir daquele grupo. Jabalil Jabal, cuidado na montanha. Ele está a falar com uma pessoa que está fora do país. Se fosse agora, podia ser normal, não é? Ligou o celular. Hoje você pode falar com a pessoa normalmente e dizer: eu, estás aonde? Estás a passar aí? Você está a ver aí atrás da montanha? Cuidado. É normal com a tecnologia que nós temos. Mas naquele tempo não havia celular nem rádio. Mas o Umar falou, diz: Ya Saria, Jabalil Jabal, oh Saria, cuidado na montanha, cuidado na montanha. As pessoas, quando acabou o khutbah, foram ter com Amir al-Mu'minina. Disseram: Amir al-Mu'minina, nós ouvimos ali quando você fazia khutbah, deixaste tema, mas falaste com Saria. O que estava a acontecer? O que quer dizer com isso? Ele diz: eu estava a orientar o meu comandante. Foi embora. Omar disse o quê? Estava a orientar o meu comandante. Depois ele foi embora. As pessoas disseram: estava a orientar o comandante fora do país. Não, vamos esperar Saria voltar. Ouvirmos o que estava a acontecer. Aquele grupo, depois de um mês, quando chegou em Medina, as pessoas foram ter com Saria. Saria, era o tempo de Zuhri, mas era o Jum'ah, Yawm al-Jum'ah. Amir al-Mu'minina fez isto, e chamou-te. O que você diz para nós? Diz: Wallahi, sami'tu sawta Amir al-Mu'minina yakhzarni. Wallahi, eu juro em nome de Allah, ouvi a voz de Amir al-Mu'minina Umar yakhzarni, a dar-me atenção, a dizer: Ya Saria, Jabalil Jabal, cuidado na montanha. E na verdade, atrás da montanha havia inimigo, tinha tomado emboscada para nos eliminar. Voltei atrás e passamos ao outro lado e atacamos a eles, derrotamos. Então, isto é chamado karama. É chamado o quê? Karama. Meus irmãos, Coran, Kitabullah al-Mu'jiza, é o livro de Allah subhanahu wa ta'ala milagroso. Al-Munazzal ala Rasulillah. Este livro foi revelado a quem? Ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Quem foi o professor? Jibril alaihi salatu wa salam. O Jibril é que ensinava o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam durante 23 anos.
Anualmente o Jibril tinha que descer para fazer revisão. O Alcorão é preciso fazer o quê? Revisão. Estou a falar para vocês, alunos. É preciso rever daquilo que você aprendeu há dias atrás. Você deve fazer o quê? Deve fazer revisão. O Jibril anualmente, em 23 anos, anualmente ele descia para fazer revisão junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aluno dele. O profeta, quando recebia o Alcorão, o Jibril no início, o profeta precipitava-se de querer memorizar. O Jibril está a recitar e ele também recitava. فقال الله تعالى, e Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Não é isso? O profeta Jibril, quando recitava, ele também recitava ao mesmo tempo. Mas ele foi dito: لا تحرك به لسانك, não movimenta a tua língua. لتعجل به, apressar. Você não pode precipitar. É como alguns, quando são recitados, والضحى والليل, logo começa والضحى والليل إذا سجى, ele também saja. Não pode ser assim. والضحى, então o aluno também, والضحى والليل إذا سجى, والليل إذا سجى. Está vendo, né? ما ودعك ربك وما قلى, ele também vira atrás. Não, ele está a iniciar والضحى, والضحى, lá. O profeta fazia isso, precipitar, para memorizar o Alcorão. Mas Allah subhanahu wa ta'ala disse como? لا تحرك به لسانك, você não pode movimentar a tua língua. Você deve calar e escutar o Jibril a recitar. Não pode se precipitar. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana, nós temos responsabilidade de juntar este Alcorão para ti. Este Alcorão você vai memorizar, o Muhammad. Não precisa você precipitar. فَإِذَا قَرَأَنَاهُ, depois da gente recitar, فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, agora você também deve seguir a recitação. وَالضُّحَى وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى. Deixar ele e depois você também recitar. Não é o mesmo tempo enquanto ele está a recitar e você também recitar. Estamos juntos? لا تحرك به لسانك لتعجل به, não pode movimentar a tua língua precipitando. إنا علينا جمعه وقرآنه, nós temos a responsabilidade de juntar este Alcorão para ti. فإذا قرأناه, quando a gente recitar, فاتبع القرآن, e você deve seguir essa recitação. ثم إن علينا بيانا, depois nós vamos esclarecer cada coisa. Sabe por quê? É uma língua árabe, mas há coisas que se fala ali que o próprio árabe é preciso ser explicado. Meus irmãos, este Alcorão foi ouvido com pessoas que não são muçulmanos e ficaram na mesma posição, e outras pessoas ouviram o Alcorão e mudaram da posição, isto é, abraçaram o Islã. إن هذا الكتاب يرفع أقواما
ويضع آخرين. Este livro eleva a categoria de certo grupo e pode rebaixar a categoria de outras pessoas. Os Quraishitas haviam chefes mais conhecidos, um chamado Abu Jahl, o outro chamado Abu Sufyan, outro era chamado quem? Era chamado Ankhas bin Shuraiqa. Esses são chefes tribais em Meca e foram pessoas renitentes que não queriam ouvir palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Não aceitava a profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas o profeta tinha hábito de acordar à noite e rezar e recitar o Alcorão. Então o que acontece? Aqueles três chefes, cada um falou no íntimo dele: eu tenho que ir escutar o Alcorão. Eu não acredito no gajo, ele não é profeta. Não acredito de nada, mas há coisas que a gente está a ouvir ali que deixa-nos louco. Eu vou escutar. Abu Sufyan, Abu Sufyan saiu à noite, casa dele, até a casa do profeta, tomou o seu lugar. E Abu Jahl também falou a mesma coisa. Como é a noite e muita gente está a dormir, eu vou escutar. E o terceiro chefe, Ibn Shuraiqa, também ele falou o mesmo: eu tenho que ir escutar o Alcorão. Foram todos na casa do profeta Muhammad, sem que alguém saber a posição do outro e sem saber de que aqui existe outra pessoa. Ele dizia que eu estou aqui sozinho, estou a ouvir. Começaram a escutar o Alcorão. Esses são chamados mustariqus sam'u. Estão a roubar escuta, porque não estão a escutar, porque o profeta nem sabia que alguém está a escutar o Alcorão. Abu Sufyan tomou o lugar dele num dos paredes da casa do profeta Muhammad. Outra parede ao lado lá havia Abu Jahl. Outro parede lá estava lá Ibn Shuraiqa, estava lá a escutar. E cada um, na verdade, quer dizer, e pensando que está sozinho. Escutaram o Alcorão até perto da madrugada. O profeta acabou de recitar, sentou e cada um disse: opa, agora vou para casa. Reparou, este lado não está ninguém. Reparou, este lado não está ninguém. Disse: vou passar esse caminho. فَجَمَعَهُمُ الطَّرِيقَ. O caminho concentrou todos passaram no mesmo caminho. Quando reparou à frente está lá Abu Jahl viu a Ibn Akhnas bin Shuraiqa. Disse: gente, vamos parar. Vamos reunir um pouco. Vamos falar a verdade. De onde você ia? Onde você estava? Eu vou falar a verdade. Eu fui ali escutar aquele gajo. E você fala a verdade? Disse: eu também. Eu não acredito, mas eu também fui lá escutar. Outro também disse: eu também. Disse: então aqui temos que fazer uma coisa, nós não podemos voltar mais. Porque aqueles burros, se saberem, nós somos pessoas grandes. Aqueles burros, se perceberem de que a gente costuma ir lá escutar o Alcorão de Muhammad, todos vão abraçar o Islã. Então nós não podemos repetir este ato mais. É verdade. Cada um foi embora. A segunda noite, cada um falou: vou sozinho. Eu vou sozinho. Fiquem lá, eu vou sozinho, vou escutar sozinho.
tanta malelia. Ele, cada um tomou um lugar, quer dizer, sem saber que o outro também está lá. Estão a escutar. Até a madrugada disse: eu não vou utilizar aquele caminho de ontem, vou passar assim. E todos disseram a mesma coisa. فَجَمَعَهُمُ الطَّرِيقَ, o caminho desconcentrou. Quando viu, disse: Senhor, eu já te vi vir aqui. Fizeram um encontro, meus irmãos. Na verdade, todos nós voltamos. Sim, voltamos. E você, por que voltou? Eu também voltei. Por que você? Então disseram: meus irmãos, nós não podemos acontecer isso mais. Nós temos que deixar este hábito, senão vamos perder pessoas. Todos vão abraçar o Islã. Disseram sim. A terceira noite aconteceu a mesma coisa. Cada um dizia: eu é que vou sozinho. E quando se encontraram, disseram: agora aqui não podemos nos deixar até fazermos um acordo de não voltar mais. Um acordo verídico de não voltar mais. Fizeram um acordo para não voltar mais. Cada um foi para a casa dele. Akhnas ibn Shuraiqa, quando chegou em casa, matabichou, aquela hora de 8 horas, disse, levou a bengala até em casa de Abu Sufyan. Já de dia, de manhã, Abu Sufyan: eu estou aqui para me dizer, o que é que você escutou de Muhammad? Disse: você não está vendo? Fala pouco, fala baixo. Disse: tá bem, eu vou falar baixo, mas o que é que você escutou de Muhammad? Abu Sufyan disse: Wallahi sami'tu ashya'an a'rifuhu wa ashya'an la a'rifuhu. Eu ouvi de Muhammad coisas que eu conheço, e ouvi coisas que eu não sei o que está a se referir. Não estou a entender outras coisas. Precisa de uma explicação, mas ouvi muita coisa. É isso você que quer saber? Então ouvi ali muita coisa. Disse: foi até em casa de Abu Jahl. Por que veio aqui? Parece que quer dizer que estava me sentindo agora mesmo porque veio. Disse assim: eu estou aqui, eu quero saber o que é que você escutou de Muhammad. Abu Jahl disse: vamos aqui, vamos sair daqui. Você não está a ver crianças aí? Vamos falar ali entre nós. Tá bem. O que é que você escutou de Muhammad esses 3 dias? Ora, você está a fazer barulho. Calma. Fala lá, voz baixa. Disse: tá bem, o que é que você escutou? Disse: amigo, eu vou te dizer a verdade. Nós sempre competimos com o tribo de Muhammad. Quando eles tiram sadaqa, nós também tirávamos sadaqa. Quando alimentávamos necessitados, eles também alimentavam necessitados. E depois, um dia, quando a gente estava a fazer competição, eles falaram de que minna nabiyyan, nós temos um profeta, recebe a revelação. Nós no nosso tribo não temos pessoas que recebem a revelação. Então, por causa disso, nunca a gente vai aceitar. Não vamos seguir o Muhammad, senão o nosso tribo vai ficar armado. Está a ver? A pessoa não está a seguir a verdade só por caprichos, seus caprichos só. Caprichos tribais. Meus irmãos, este é o Alcorão que foi escutado com pessoas e viram a veracidade do Alcorão, mas também não quiseram seguir. Wallahi, na semana passada, eu estava a escutar um sheikh que está em London, Inglaterra. Ele a dizer, aconteceu no ano passado coisas, ele pode dizer que são milagrosas. Uma senhora que é a vizinha do sheikh saiu da casa para em casa de sheikh, a chorar, a dizer: estou a pedir para você me fazer memorizar algo do vosso livro. Estou a pedir,
fazer-me memorizar algo do vosso livro, qualquer coisa do vosso livro. A senhora a chorar. Depois ela questionou. A senhora é muçulmana? Disse: não sou muçulmano. Eu não sou muçulmano, mas estou a pedir fazer-me memorizar algo do Alcorão. O Sheikh disse: está bem, mas eu vou condicionar uma coisa. Você pode abraçar o Islã? A senhora disse: eu estou pronto, abraçar o Islã, estou pronto. Mas o que eu quero? Faça-me decorar algo do Corão. Aquela Sheikh diz que ele abraçou o Islã ali mesmo. Quando abraça o Islã, começa a ensinar a Surat al-Fatiha. Ensinou Surat al-Fatiha, está a fazer memorizar a Surat al-Fatiha e a dizer, portanto, para ela o significado, a tentar dar o significado de Surat al-Fatiha. Depois pararam, perguntou àquela senhora: mas diz-me lá a verdade, o que está a acontecer? Disse: ontem à noite eu sonhei enquanto as pessoas estão em grupo e lá à frente havia 2 anjos. Qualquer pessoa que chegava dizia: recitaste, decoraste o que do Alcorão? E a pessoa recitava, e a pessoa era dado mansão ou seu lugar segundo a recitação dele. Eu estava ali na bicha, e quando chegou a minha vez, fui questionado: o que é que você decorou do Alcorão? Eu disse: eu não sei. Disseram: então volta, vai decorar. Eu penso que aquele é Qiyama, aquilo que os muçulmanos falam. Diz: wallahi, falava-se árabe, eu não sei falar árabe, mas eu estava a entender o que é que estava se falar ali. E foi dito para eu voltar para memorizar o Alcorão. É por isso, logo ali, quando foi dito: volta, vai memorizar o Alcorão, logo despertei, saí do sono. É por isso estou a pedir para me fazer o quê? Me fazer memorizar algo do vosso livro. O Sheikh deu continuidade. Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha. Aquela senhora até depois da Asri fizeram Asri e voltaram junto ali. Para ele também recitar o Surat al-Fatiha. Ali mesmo a senhora está calada e o Sheikh diz: recita. Sheikh, quando reparou, quando toca assim, aquela senhora caiu. A senhora morreu. Significa, depois da Asri, aquela senhora morreu. Depois de fazer o quê? De memorizar a Surat al-Fatiha. Diz que choraram toda a mesquita. Aquilo é milagre que Allah subhanahu wa ta'ala, é o karama que aquele Sheikh fez. O Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala vai pagar as pessoas segundo como o Alcorão, como o hadith do profeta: iqra wartaq, recita e sobe degrau. Fa inna manzilaka akhir al-aya. Portanto, a tua categoria vai terminar ali onde você, o último versículo, onde você vai recitar. Este hadith do profeta é aquilo que aquela senhora viu durante o sono e foi dito: volta para memorizar o Alcorão. Memorizou só Surat al-Fatiha e ele morreu aquele mesmo dia. Meus irmãos, o Alcorão, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gostava de ouvir alguém a recitar o Alcorão. Não só ele recitar, também gostava de escutar. Gostava de escutar o Alcorão. Um dia disse para Ibn Mas'ud: Ibn Mas'ud, iqra'a alayya al-Qur'an. Ibn Mas'ud, recita para mim o Alcorão. Ibn Mas'ud diz: aqra'u alayka wa alayka unzil. Você está me pedir eu recitar o Alcorão para ti, uma vez que o Alcorão foi revelado a ti? فقال أنا أحب أن أسمع من غيري. Eu gosto de escutar outra pessoa a recitar. Ibn Mas'ud diz: فقرأت من سورة النساء. Eu recitei a partir de Surat al-Nisa. Pedido de quem? Pedido do profeta para Ibn Mas'ud fazer o quê? Recitar.
diz: faqara'tu min surati an-nisa, eu recitei a partir de surati an-nisa ila qawlihi ta'ala, até ali onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال كفى كفى. Diz que recitei Surat An-Nisa até esse versículo onde diz: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. Como é que será o dia em que a gente faremos aparecer cada povo bishahid, com seu mensageiro. وجئنا بك, e a gente trazermos Muhammad على هؤلاء شهيدا, como testemunha de todo o Ummah. Este dia como é que vai ser? O profeta sentiu aquela responsabilidade grande. Cada Ummah vai ser apresentado como que? Com seu mensageiro. E o profeta Muhammad vai ser testemunho de todo o Ummah. Ele sentiu aquela responsabilidade. Logo disse para Ibn Mas'ud: Kafa, Kafa, chega, chega. Ele diz: quando eu reparei para o profeta, فَإِذَا عَيْنَاهُ تَدْرِفَانِ, os olhos do profeta estavam cheios de lágrimas, o profeta estava a chorar e disse: Kafa, Ibn Mas'ud, Kafa, chega, chega. Significa é ibada. Nós falamos aqui al-muta'abbadu li tilawatihi. A sua recitação constitui o quê? Uma adoração. O profeta recitava e as pessoas ouviam, e também ele pedia às outras pessoas para recitar. Está a ver o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando fez da'wa, as pessoas de Meca ficaram renitentes, não quiseram de nada. O profeta decidiu afastar um pouco de Meca, ir uma terra chamada Taifa. Talvez posso encontrar lá uma pessoa que pode seguir as orientações de Allah. Mas quando chegou lá, wallahi, encontrou pessoas de Taifa ashaddu min Makkah. Eles são mais renitentes que pessoas de Makkah. Até apedrejaram o profeta, ordenaram crianças para apedrejar o profeta. Disseram: é um maluco que veio na nossa terra, vocês devem bater aquela pessoa. E as crianças, coitadinhos, não sabem de nada, bateram o profeta estava a sangrar todo o corpo. Estava com um sahaba aí. Quando chegou a um sítio, o profeta sentou aquele sítio para se tranquilizar. Tinha que recitar o Alcorão. O profeta começou a recitar o Alcorão, aquele sahaba a ouvir, para se tranquilizar. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala mandou um grupo de jinnis para vir escutar o Alcorão, depois do ser humano desmentir e apedrejar o profeta. Allah mandou uns gênios, jinni, para escutar o quê? O Alcorão. É aquele versículo que Allah subhanahu wa ta'ala fala no Alcorão: وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرُونَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله. Alcorão é doce, hein? A gente, se não vamos recitar aqui, eu mesmo, no mês de Ramadã, se não vamos recitar, não sei até onde, mas vamos parar aí. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ. Recorda, ó Muhammad, quando a gente fez chegar a ti
quando a gente enviou para ti nafarun min al-jinni, grupo de jinni, yastami'una al-Quran, para vir escutar o Alcorão, depois do ser humano desmentir e te apedrejar a você, nós mandamos jinni para vir fazer o quê? Para vir escutar o Alcorão. Falamma hadaruhu, aqueles jinni quando chegaram perto, ali onde o profeta recitava o Alcorão, qalu, falaram entre si, hansitu, hansitu, silêncio, silêncio, silêncio. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. Não é? Então os jinni quando chegaram ali, falamma hadaruhu, o Alcorão diz, quando chegaram aqueles jinni perto onde o profeta Muhammad recitava o Alcorão, qalu hansitu, falaram para eles, hansitu, hansitu, silêncio, silêncio. Falamma qudiya, quando o profeta acabou de recitar o Alcorão, wallau ila qawmihim mundirun, elas foram para a povoação deles, mundirun, admoestar. Foram fazer o quê? Admoestar. O profeta tem essas qualidades, bashiran wa nadhira. Bashiran, alviçareiro, falava coisas de Jannah para as pessoas que praticam boas ações, falava aqueles que fazem isto, aqueles que tiram sadaqa, aquele que perdoa o outro, aquele que jejua, aquele que faz peregrinação, Allah vai dar isso, isso, isso. Ele foi alviçareiro, falava das bondades, os pagamentos de Allah subhanahu wa ta'ala que vai dar às pessoas, os praticantes de boas ações. E também era nadhir, admoestador. Falava avisava as pessoas que praticavam maldade, de que vocês terão castigo, isso, isso, isso. Então, os jinni, quando saíram ali, foram à povoação deles, mundirun, admoestar aquelas pessoas, dizerem de que vocês não podem fazer isso, vocês devem fazer isto, isto, isto. Ya qawmana, oh nossa gente, inna sami'na kitaban, nós ouvimos o livro, ya unzila min ba'di Musa, este livro foi revelado depois de Nabiullah Musa, yahdi ila al-haqqi, este livro guia para a senda reta, yahdi ila al-haqqi, guia para a verdade, wa ila tariqin mustaqim, e guia para a senda reta. Ya qawmana, oh nossa gente, ajibu da'i Allah, vocês devem responder positivamente o chamamento de Allah. Wallahi, isto aconteceu depois de quê? Depois do próprio ser humano negar. Sabe o que aconteceu quando Allah subhanahu wa ta'ala revelou Surat Ar-Rahman? Allah revelou Surat Ar-Rahman para o profeta Muhammad e ordenou o profeta Muhammad escolher um dos Sahaba para ir recitar na Kaaba, onde estavam concentrados Quraishitas, aqueles grandes cafres, mushricos de Meca, estavam concentrados lá na Kaaba. Então, ele foi dito escolher um dos Sahaba para fazer o quê? Para ir recitar o Surat Ar-Rahman. O profeta perguntou aos Sahabas, quem pode recitar o Alcorão? Todos queriam. O Alcorão estava memorizado na cabeça dos profetas, dos Sahaba. Então, mas tinha que ir a pessoa bem abalizada na matéria. Tajwid, não sei o que, está a ver, né? Então, Ibn Mas'ud disse, eu vou. Está a ver, aquele que o profeta pediu para recitar o Alcorão uma vez, e depois ele recitou, até o profeta chorou. Ele disse, eu vou recitar. As pessoas disseram, Ibn Mas'ud, não pode ser você ali não tem família ali. Vão te bater, ninguém vai te acudir primeiro, e depois você é muito fraco. Deixa lá ir uma pessoa qualquer que é conhecido, ou pelo menos ele é forte, mas você é fraco. Ibn Mas'ud disse, meus irmãos, o profeta não disse para ir ali aplicar o Dang das artes marciais. Não. O profeta disse, alguém tem que ir recitar o Alcorão. Não é para ir fazer karate ali. Não é o Dang.
apresentar artes marciais, não. O profeta pediu o quê? Alguém ir recitar. Então, se alguém aqui sabe recitar o Alcorão mais que eu, então pode ir. Ele se confiava na recitação. Os sahabas também reconheceram, disseram: ninguém recita mais que você, Ibn Mas'ud. Então vai. Wallahi, Abdullah ibn Mas'ud foi para ali. Logo quando começou a recitar, eles levantaram, querem bater, mas entre eles disseram: deixa primeiro. O Alcorão é doce. Ar-Rahman allama al-Quran khalaqa al-insana allamahu al-bayan ash-shamsu wal-qamaru bihusban wan-najmu wash-shajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan. Quer ele recitou até quando chegava ali: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Alguém levantava: agora vamos bater. Dizia: não, espera, queremos ouvir mais. Espera, vamos bater o gajo, mas deixa o gajo avançar. Wallahi, recitou até acabou Surat Ar-Rahman. Quando acabou Surat Ar-Rahman é que foi montapiado, bateram Ibn Mas'ud, até saiu. Abu Jahl foi pegar a orelha de Ibn Mas'ud assim, até rasgou-se um pouco aqui, porque pegou aquela orelha e depois ele fez assim. Ibn Mas'ud está a voltar diante do profeta Muhammad, roupas rasgadas, a sangrar em um lado do ouvido, portanto rasgado. Os sahabas muito tristes. Depois ali desce de brilho para o profeta Muhammad e falou umas coisas para o profeta Muhammad. O profeta começa a rir. Os sahabas disseram: Ya Rasulallah, Ibn Mas'ud está nessas condições, por que você está a rir? O Jibril falou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, diz: udhuni bi udhuni wa ra'su ziyada. Udhuni bi udhuni, orelha por orelha, wa ra'su ziyada, mas uma cabeça a mais. São palavras proféticas. Mesmo os árabes não entenderam, só entendeu quem? O profeta. O profeta só falou de que o Jibril falou-me certas coisas. Eu por isso estou a rir. Sabe o que aconteceu? Segundo aquele versículo que nós falamos no início: وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنِينَ. E estes dias os muçulmanos ficarão alegres. Yaum o quê? Yaum Badri. O dia que havia guerra lá, os adeptos do fogo e adeptos de quê? Do livro. Aqui os adoradores de fogo e os adeptos do livro. E aqui também havia guerra entre adeptos do livro, adeptos do Corão e os mushricos de Meca. Ghazwat Badri. Wallahi, aqueles 1000 foram derrotados com 300 sahaba. Gostaria, portanto, de falar como é que foi essa guerra, mas o tempo é muito escasso. Mas vamos ao que nos interessa. Quando termina a guerra, Ibn Mas'ud é aquele homem fraco, não é? Não entrava a lutar. Mas depois da guerra, o profeta disse a Ibn Mas'ud: vai lá ver o que aconteceu com os cáfires. Ibn Mas'ud levou a espada dele. Chegou, encontrou Abu Jahl, aquele homem que tinha pego o quê? Orelha dele, depois até cortou-se um pouco aqui. Ele foi cortado essa parte e ainda não morreu, ainda está vivo. Então Ibn Mas'ud foi para ali e ele era escravo
escravo dele, mas depois foi libertado. Ibn Mas'ud pastava animais deste homem Abu Jahl, mas depois ele foi comprado com Abu Bakr e foi libertado. Então encontrou daquela situação e ele questionou: liman al-ghalab al-yawma ya adu Allah? Liman al-ghalab al-yawma ya adu Allah? A derrota é de quem? O inimigo de Allah. Abu Jahl está ali embaixo, ainda não morreu. Abu Jahl diz: laqad irtaqaita martaqan su'ba ya ru'ay al-ghanam. Sheikh Mitlaj recordou uma coisa há anos atrás. Sabe o que ele recordou? Porque está a rir. Eu tinha feito aquele, como é que se diz? Como é que se diz aquilo? Teatro. E ele era Bilal. Está a ver, né? E ultimamente ele também tinha que lutar com o patrão dele. Quer dizer, você nem imagina. Wallahi, eu tinha preparado essas crianças e você nem imagina. O Sheikh Hafid bin Nur era Umar ibn al-Khattab. Eu tinha preparado aquele teatro para apresentarmos no dia de Eid. Eu não sei por que vocês não fazem isso. Nós acabamos. Wallahi billahi, aquilo durou a cerca de 1h30. Acontecer as ações, as pessoas, até outros ficaram assim admirados de que, estavam a ver, parece coisas verídicas, uma vez que era coisa, porque iniciamos ali no coisa, como é que se chama? A Hajj, aquela peregrinação que se faz, e depois já tinha no jihad, eles tinham espada e tudo aquilo, está a ver, né? Então, foi questionado aquele homem: liman al-ghalab al-yawm ya adu Allah? A derrota é de quem? O inimigo de Allah. E ele respondeu: laqad irtaqaita martaqan su'ba. Você também enfrentou uma grande guerra. Ya ru'ay al-ghanam, pastore. Porque ele era pastor deles, né? Pastavam cabritos deles, não sei o que aqui. E depois Ibn Mas'ud tirou a cabeça daquele Abu Jahl. E depois pegou a orelha da cabeça, veio até em frente do profeta, e o profeta repetiu aquelas palavras: udhuni bi udhuni wa ra'su ziyada. Orelha por orelha, mais uma cabeça a mais. Significa ali o profeta, o Jibril tinha dito ao profeta de que esse feriu orelha, né? Ele também vai pegar a orelha ainda mais, com uma cabeça a mais. E na verdade aconteceu no Ghazwat Badr. Meus irmãos, Al-Corão, Bahrun la sahira lah. Al-Corão é um mar que não sem costa, sem costa. Al-Corão é mar sem costa. E tudo existe dentro do Al-Corão. Tudo existe. A não ser que eu que estou a falar não saber do algo, este é algo. Mas tudo aquilo que existe aqui no mundo tem resposta no Al-Corão. Um sheikh, quando falou isso de que no Al-Corão tem tudo, um sheikh tanzaniano aí, chamado Mazinge, foi cristiano, ele tinha dito que o Al-Corão tem tudo. Então apareceu um kafir, disse: sheikh, eu quero saber naquela geleira quantas garrafas entra, se o Alcorão tem tudo. Eu quero saber aquela geleira quantas garrafas ali entra. O sheikh disse: quer saber? Sim. Chama lá aquele homem que trabalha ali. Chamou, disse: senhor, quantas garrafas entra aqui? Ele disse: 100 garrafas. Então o Mazinga disse: 100 garrafas. Então disse: você perguntou? Ele disse assim: o Alcorão diz: fas'al ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Perguntar dono das coisas, se vocês não saberem. Então o Alcorão ensinou me perguntar. É por isso eu disse: o Alcorão tem tudo.
Alcorão tem tudo. Apareceu um kafiri, disse: vocês dizem que Alcorão tem tudo. Aí no Alcorão tem o meu nome. Meu nome tem. Sheikh, as pessoas dão hikmah. Os sheikhs, né? O sheikh disse: tem tudo. Como é que te chamas? My name is Cook. Cook. Meu nome é Cook. Então aí tem nome de Cook? Disse: tem. Tem. Disse: sim, tem. Você quer ouvir? Disse: quero ouvir. Watarakuk qaima. Watarakuk, está vendo aquele versículo que fala de que Watarakuka qaima, e deixaram-te parado. Então o Sheikh dividiu aqui: Watarakuka qaima. Você vai ver o Kuk parado. Estás aí parado, né? Watarakuk qaima. Ele disse: ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Meus irmãos, nós vamos terminar por aqui. Alcorão tem muitas histórias e a gente podia conversar até não sei quando, mas eu estou a ver o Sheikh Mitilaj, parece que tem certas perguntas do outro lado, e vamos dar, portanto, o tempo para as questões. Se a gente conseguir, vamos responder. Se não conseguirmos, vamos levar para os sheikhs mais grandes, e estamos a pedir para vocês não fazerem perguntas grandes. Nós não somos sheikhs grandes. وجزاكم الله خير.